a família. Temos então a grata satisfação de acolher a todos, paroquianos, também outros amigos de paróquias vizinhas, enfim, pessoas que estão aqui para conosco refletir e ao mesmo tempo invocar as bênçãos de Deus sobre as famílias. E acolhemos também de modo particular Frei Nilo, que no âmbito da nossa arquidiocese, depois ele pode se apresentar melhor, ele acompanha então os grupos, movimentos pastorais relacionados à família, e sobretudo que se expressam por meio dessa pastoral familiar ampla e integral, né? E a pedido de Dom Wilson tem realizado alguns trabalhos para fortificar a pastoral familiar na nossa arquidiocese. Façamos uma breve oração, podemos ficar de pé. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Graças, São José, São Judas Tadeu, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, podemos nos sentar. Podemos levar até umas 9 para uma pausa e um cafezinho? E daí depois do café, daí o senhor continua para concluir? Pode ser? Muito boa noite a todos, que alegria poder estar aqui com vocês. Estar junto das famílias é sempre muito importante para a igreja. Nós, a partir, sobretudo, de João Paulo II, com a Familiares Consórcio agora, com o Papa Francisco e o documento Amoris Laetitia, nós apostamos nas famílias. Então, realmente, estar aqui hoje é não só importante, mas indispensável. Solenemente se abre o tema de hoje. Então, o tema é mesmo o do mês de agosto, o mês das famílias. Eu tenho olhado um pouco também o material deste mês, mas que foi utilizado. Tomei a liberdade também de ir em busca de outros materiais para abordagem deste tema. Então, família, fonte de vocações, já que estamos no mês de agosto, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Ai, a caixa está aí. É bom respeitar. Muito bem. Ser família é um chamado. Isso dá a tônica da vocação, né? Vocação, chamado. Ser família é um chamado. Então, no seio da família, igreja doméstica, Deus chama. Então, veja só, ao pensar as vocações, não é possível pensá-las fora da família, né? Mas é justamente a família o seio de todas as vocações, da multiplicidade de vocações, dos diferentes serviços à igreja. Imagine, então, como a família ela traz uma riqueza toda especial. E, evidentemente, para mim, pessoalmente, depois do chamado feito pelo arcebispo Dom Wilson para assessorar a pastoral familiar a nível de arquidiocese e também a nível de estado de Santa Catarina, porque ele é o bispo referência para a família em todas as dioceses de Santa Catarina. Estive há pouco tempo em Joaçaba e que vigor, que coisa bonita. E ver vocês aqui
a gente diz, vale a pena, vamos lá juntos trilhar esse caminho. Então, Deus chama as vocações no seio das famílias, que é também chamada de igreja doméstica, pequena igreja, nunca desligada da igreja mãe, né? Mas é assim. E por que a família é fonte de vocações? Porque a família, ela educa para valores. Por mais corriqueiro que pareça ser, mas as raízes daquilo que nós seremos no futuro, ou que nós somos, né, nos vem da família. Pequenas palavras, gestos, sinais, mesmo no nível da evangelização, tudo começa na família. E eu diria, a família é célula mãe daquilo que a própria sociedade vai colher logo em seguida. Querem uma sociedade equilibrada? Busque ter famílias equilibradas, a grande aposta. Então, por quê? O que há na base dos valores da família? A vivência do amor. E quando se fala em vivência do amor, sempre me vem em mente que Deus é aquele que convida, não aquele que obriga. Jesus Cristo é aquele que propõe, não necessariamente aquele que impõe. Deus convida, Jesus Cristo propõe. Qual será a nossa resposta? Deixarmos-nos encantar pelo convite de Deus, pela proposta de Jesus Cristo. E encantados, né, pela proposta de Jesus, a resposta será generosa, porque ele suscita amor. E onde há amor, a gente não vive pela metade. Quem ama, abraça por inteiro. Quem ama, desde as pequenas coisas, confere a tudo que faz o traço da excelência. Então, a gente sabe, ele faz com amor. Ele coloca o coração naquilo que faz. É por inteiro. E suscitados no amor, que a família se torna, mostra toda a sua fecundidade vocacional, né? No seu sim a Deus, ao encontro de todos aqueles que a família, pela qual a família busca proteger com amor. O material do mês de agosto fazia este percurso. Vejam só, vocação, graça e missão, chamados a ser povo de Deus, vocação dos discípulos missionários, vocação, resposta de amor, vocação, servir com alegria. E Jesus chama para permanecer com ele. Vocação é graça que une chamado e resposta. Como esse material foi utilizado, eu não vou me deter a ele para não repetir, mas eu fui buscar. Na riqueza que nós temos de experiências, de escritos na igreja, aquilo que vou apresentar aqui agora. Então, o material, ele certamente foi lido por vocês, ou até trabalhado em grupos, mas o que é certo quando a gente fala de família, fonte de vocações, que o matrimônio, ele mesmo é vocação. Já pensou? Marido e esposa, vocês deram o seu sim dentro de uma vocação específica. Porque, às vezes, se tem aquela ideia que vocação é para padre ou para religioso ou religiosa, com certeza é. Mas ser pai e mãe também é. Assumir o sacramento do matrimônio é a resposta mais bela, uma das respostas mais belas a Deus, ao chamado de Deus, né? E nós vamos ver a riqueza que significa a vocação do matrimônio. É uma vocação baseada no amor, por isso há pouco eu enfatizei a questão do amor, o amor conjugal, para responder ao chamado, à vocação a Deus, o chamado de Deus. E olha o que eu coloquei aqui. Ao formar os seus filhos, eu dei um destaque, né? Edificam a igreja, fazendo aceitam uma vocação que
Deus lhes propõe. Vejam só, ao formar seus filhos, vocês respondem a uma vocação que Deus mesmo propôs, né? Que Deus mesmo chamou, né? E esta é uma vocação simplesmente a qual a igreja quer apostar as melhores forças que ela tem. Por isso que pastoral familiar, e que reúne tudo o que se faz em prol da família, merece da igreja um olhar tão grande, e é uma aposta tão grande, que a gente quer direcionar as melhores forças em favor da família. É porque a igreja ama as famílias, quer protegê-las, quer acolher e, inclusive, não importa a situação em que as famílias se encontrem, que nenhuma delas se sinta fora da igreja. Olha a frase que eu acabei de dizer. Não importa a situação em que as famílias se encontrem, que nenhuma delas se sinta fora da igreja. Porque existem até situações especiais, penosas, difíceis, famílias quebradas e não sei o quê. Também há estas. A pastoral familiar terá dentro dela um setor específico para dar toda a atenção, todo o abrigo, acompanhá-las para que sua caminhada possa ser feita também dentro da igreja. Devotar um olhar de atenção, de misericórdia, de mão estendida, coração transbordante, para que todos possamos trilhar o caminho de Jesus Cristo. Claro, para cada situação se envolvem desdobramentos pastorais próprios, mas sempre vindo ao encontro. E indo ao encontro, no sentido de apoio, de proteção, pois a vida ali existente merece nosso olhar, nossa atenção. Ao viverem no amor, as famílias realizam a sua vocação. Vejam a importância do amor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num só Deus. Me digam aqui, o que faz 3 pessoas serem um só Deus? Eu andei estudando um tempo teologia, que há a chamada pericorese, mas não precisa ficar todo dia lembrando isso, pericorese. Mas deixa eu ao menos explicar esse termo grego, porque a teologia me ensinou, é para dizer assim, entre as 3 pessoas divinas, existe uma atração tão forte, que une umas às outras, formando um só Deus. E essa força de compenetração, de intercompenetração uma com as outras, se chama amor. O amor une. E nós fomos criados à imagem e semelhança de... a imagem e semelhança de Deus, onde o amor é a força maior de Deus que une. É o amor que nos faz crescer mais felizes. O amor que estabelece na família a unidade. Mas os filhos são bem diferentes. São. E alguns, às vezes, até dão mais trabalho que os outros. Mas me digam aqui. O amor da mamãe é o mesmo para todos. O amor do papai. Haja coração. Né? O amor une, o amor abraça. Quem ama... Eu gosto muito de lembrar a palavra de Jesus que diz: meu jugo é suave, meu peso é leve. Houve quem já tem ouvido isso e diz: é suave e leve, eu posso relaxar. Epa, não entendeu nada. Meu jugo é suave, meu peso é leve, porque quem ama, abraça. Quem ama, carrega. Quem ama é capaz de dar a própria vida, não é? Está no Evangelho. Quem ama como Jesus assume a cruz. Agora, este amor, a última palavra, não será morte para quem ama assim. Será vida e ressurreição, como Cristo. Então, veja assim, quando se fala que ao viverem o amor, as famílias realizam sua vocação, é porque Deus é amor. Não está lá escrito na carta de São João, são 2, 3 cartas de São João no Novo Testamento.
Deus é amor. E nós, criados à imagem e semelhança de Deus, quer ser feliz? Ame. A cruz também faz parte, né? Porque tem gente que quer amor sem cruz. Não, é como Cristo, se for preciso, abraça a cruz. Mas quem achou que com isso ia acabar com Jesus? Nós estamos aqui, testemunho 2000 anos depois. É Jesus, a força da vida, que vence a morte. É Jesus que nos traz vida em plenitude. João 10:10. Ele resume a sua missão dizendo isso. Pois bem, bom, isso é só para começar. Vamos adiante. Por isso que, para realizar a nossa vocação, a vocação de família, no matrimônio, nós temos olhar fixo em Jesus, porque é como Cristo. É muito bonito no final da consagração ante o Pai Nosso, quando o celebrante reza, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. É como Jesus. Você quer saber qual é o caminho? Olhe para Jesus, olhar fixo em Jesus, porque é como Jesus Cristo, como Cristo. Então, a vocação em família requer que a gente busque aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E tem nome, Jesus. Não é? É neste sentido. E é através do Espírito de Cristo, nós vamos, como todos são chamados já pelo batismo, são chamados à santidade. Vocação à santidade. De todo e qualquer batizado. Quer dizer que ser santo é um chamado para todos os batizados? Não é para alguns poucos, não. Não é para uma nata da igreja. Aliás, é para todo batizado. Alguém aqui não foi batizado? Que a gente se apresse em garantir a graça do batismo. Mas em todo caso é isso. Todos, no matrimônio ou em outras vocações, são chamados pela graça do batismo à santidade. Eu vou dando passos, alguns parecem que tem uma cruz, vou andar mais devagar, mas importante é que todos estejamos a caminho. Quantos passos você vai dando, isso varia muito. Acho que no dia que Deus quiser dar o seu abraço final para nós, será que ele vem com uma maquininha de calcular? Hein? Ele vem com o coração, como que é? Cheio de misericórdia. Deus é amor, paciente, rico em misericórdia. E se ele vir você a caminho, alguns devem ter dado muitos passos, outros a cruz foi pesada. Tem gente que carrega uma cruz pesada. Vocês não conhecem gente que carrega por cruz pesada? E talvez não tenha dado tantos passos. Mas Deus sabe. Deus transborda de amor. E no seu amor ele vai dar um abraço arrebatador. E nos levar para junto dele com o coração cheio de misericórdia. Bom, dito isto, para dizer, olha como Deus é bom. Para dizer isso, é importante estar a caminho, realizando essa vocação à santidade a qual todos nós nos sentimos chamados. Cristo faz com que se revele a vocação sublime do mistério que envolve a cada um de nós, né? E do seu amor. Então, revela ao homem, mostra, descobre-lhe, como está aí o documento que eu cito, da Moris Letícia, descobre-lhe, faz com que veja qual é a sua vocação. Então, colocar-se em Cristo e saberemos com Ele e nele como será a nossa vocação. Vocação em família, evidentemente, é importante ter em mente que os filhos, os nossos jovens, eles descobrem a sua vocação tendo a família como referência. Vejam como a família é importante, né? E para mim foi muito claro, minha família, ela era a minoria católica no meio dos irmãos
luteranos. Eu falo de irmãos luteranos porque sempre eram muito próximos a nós, muito tranquila a convivência. E lá entre Indaial e Timbó, eu sou lá da roça, ó, lá, num lugar chamado Arapongas. Pois bem, mas tínhamos, claro, que como católicos, tínhamos um modo próprio de ser, uma fé ligada a Jesus. E naquela localidade, até hoje não tem uma igreja, mas nós nos sentimos da comunidade que se reunia na localidade vizinha. E algumas vezes a gente subia o morro que dava para rodeio, e lá em cima tinha uma capelinha. Pois a gente subia o morro e gostava de ir lá, e ia nas festas lá daquele povo. Então, a identidade católica, desde criança, faz com que a gente se identifique, vive a fé e se dê o discernimento vocacional. Eu, aos 5 anos, queria ser missionário, queria ser padre. Oh, meu Deus, como é que pode isso tão cedo? Pois eu queria. E até a professora da escola chegou a saber, que era luterana, e me disse um dia, quando você for padre, me convida. Pois eu convidei a Carmen Jung Mas, era o nome dela. Olha que eu lembro ainda. Eu me ordenei há 40 anos. Bom, eu fui ordenado há 40 anos. Então, convidei ela foi na ordenação. Né? Eu lembro até hoje o presente que ela me deu, mas deixa para lá. Então, não importa se a família se está clara, a família é suporte de vocações. Não importa em que ambiente ela esteja. Ela suscita vocação. Suscita vocações para ser também futuros bons pais, futuros boas mães. Porque isso também é vocação. Né? Vejam só. Família, espaço onde os filhos encontram as orientações sólidas para viver e amar. O que a gente aprende em casa fica cravado no coração. E às vezes não é porque fez discursos longos. É o exemplo da mamãe, é o exemplo do papai, é honestidade nas coisas que faz. É um trato respeitoso uns para com os outros. É superação das dificuldades, porque às vezes tem cruzes, nem tudo é perfeição. E o modo como nós também vamos lidando com nossas imperfeições, é bom lembrar, né? Ninguém nasce anjinho, né? Sobretudo nós, né? Mas que vamos conseguindo levar a vida, vamos nos perdoando uns aos outros, né? E o amor é capaz de superação. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a marca da transcendência. Da transcendência, quer dizer, somos pessoas que superam, que vão além, que transcendem, que sabem lidar com as dificuldades e tocar a vida adiante, né? Não se afogam com um pouco de água, né? Como se diz, com um copo de água, né? E vai sabendo lidar a vida. Isso forma os filhos, faz com que possamos aprender muitas coisas no viver e amar, na harmonia do lar, na construção diária e discernindo o chamado. Né? Cada um vai aos poucos identificando o seu chamado, indo para descobrir a sua vocação. Então aqui eu coloco um destaque. Vocação e família caminham juntas, né? Com certeza. Não há como fazer uma boa escolha da família se não há um alicerce, uma referência, valores, a descoberta de um mundo e sua multiplicidade de escolhas que, através da família, eu sou introduzido. Né? Pela família, já sou introduzido. Então, isso significa dizer que família é uma escola vocacional. Vejam como é importante isso. Uma escola de vocações, de formação vocacional, porque ela está alicerçada no amor de Deus. E o amor é sempre fecundo, o amor é sempre aquilo que abre nossos corações, visualiza com aquilo que é preciso captar, né? Então a família se torna
uma grande escola de formação vocacional. Então, as vocações nascem e se desenvolvem no seio das famílias. E cada vocação, aí que está, ela é como que uma bênção de Deus. Nem sempre, porque tem filhos que surpreendem os pais ao escolher isto ou aquilo, né? E às vezes os pais querem direcionar. Vamos fazer um discernimento. O discernimento significa refletir com muito bom senso qual será o caminho que melhor realiza a pessoa, né? E ela pode, com isso, servir à comunidade e à sociedade, né? Que toda vocação ela é direcionada a um serviço, ao bem comum, sempre no respeito à dignidade humana. Então, receber isso como bênção de Deus. As vocações, então, se desenvolvendo no seio da família, acolhidas como preciosas bênçãos de Deus. Por isso, a afirmação que segue, família é manancial de vocações. Temos os mananciais da água, onde brota água, né? E a gente sempre protege os mananciais. Como não proteger as famílias? Porque ela é um manancial de vocações. E o que a igreja quer fazer? Quer vir em apoio às famílias. Não substituí-las, mas vir em apoio. E agora que a gente está reorganizando a pastoral familiar a nível de arquidiocese, toda a ideia nossa não é amarrar ninguém, não é obrigar ninguém, mas primeiro colocar todas as forças vivas que trabalham com a família somando. Há uma diversidade de movimentos, não é? É diversidade, mas eles são enriquecedores, eles enriquecem a igreja. Mas se nós somarmos isso, nós temos um segredo na Igreja Católica. Nós sabemos colher a diversidade, a riqueza que vem da diversidade, sem perder a unidade. Olha só, né? Muitos são os dons, muitos são os carismas, mas um mesmo é o Espírito, né? Que suscita a todos. Então, é neste sentido que queremos vir em apoio às famílias, porque elas são um manancial de vocações. Não porque queremos, claro que queremos ter mais vocações ao sacerdócio, mais vocações à vida religiosa, mas nós precisamos de grandes vocações, pessoas que respondam ao chamado de Deus para no matrimônio viver o amor e serem felizes. Ou serem pessoas que, mesmo carregando alguma cruz, levam com amor, porque quem ama não foge. Quem ama, abraça. Quem ama, carrega. Quem ama, dá a sua vida. Já virou refrão, já perceberam, né? Mas é isso, né? É para gravar mesmo. É a beleza do amor, né? No sentido cristão. Muito bem. Então, destaquei aqui que a vocação matrimonial dos pais é o primeiro e maior testemunho que eles dão na família, manancial de vocações. Então, pai e mãe, o modo como vocês testemunham o amor, o sacramento que marca a união de vocês. Ninguém está pedindo que vocês sejam anjos, mas sabendo levar com amor, superando as dificuldades, transcendendo, indo adiante. Esse testemunho é muito importante. Esse testemunho desperta muitas vocações. Seja porque acolhe nos filhos e fomenta a vocação a qual ele vai se sentir chamado e suscitando, né, em vocês também a resposta livre, bela da vocação que abraçaram. A família, então, é aquela que apoia as vocações. Não há como pensar em ter vocações sem a família. Ela educa e orienta para o acolhimento do chamado
vocação, seja matrimonial, sacerdotal ou vocação para a vida consagrada, ou como comumente se fala, a vida religiosa. Vejam só, não há como a igreja querer mais vocações se ela não apoiar as famílias. Se as famílias não viverem a sua fé, se marido e esposa não forem os primeiros testemunhas que dizem, olha, o caminho de Jesus é importante. Dá para ser ser chamado por Deus para a vida sacerdotal, religiosa ou matrimonial. Daqui a pouco eu vou dizer, ou laical, ser uma pessoa leiga que na igreja exerce funções as mais diversas, como serviço à comunidade, ou como cidadão consciente, construtor da vida. Nossa, dá para viver como leigo, às vezes não casado também, como uma vocação que responde ao chamado de Deus. Ou todo mundo casa? Nem todos, né? E estes estão sem vocação, não vai ver que se sentiu chamado a ser um solteiro leigo atuante na comunidade, servindo a tantos, e às vezes profissionais tão bem preparados no serviço à sociedade. Também é isto, a igreja acolhe e sente ser aí uma possibilidade. Normalmente a gente fala matrimonial, sacerdotal ou religiosa. Na vocação, e aí vem uma questão básica, é necessário respeitar a liberdade. Nem todos escolhem a mesma forma, do mesmo jeito. Ou às vezes os pais bem que gostariam que seguisse ali, e o filho surpreende e vai ali. Mas pode ser, talvez, importante acolher este chamado que o filho, a filha, está sentindo. Nós aprendemos a respeitar a liberdade, a estar disponíveis, tentar discernir os sinais vocacionais que Deus suscita. Deus surpreende às vezes, né? Imagina um garoto de 5 anos dizendo que quer ser padre, missionário como eu. Os pais devem ter dito, vai comer ainda muita polenta. Depois vai dizer o que vai querer. Olha que a gente comia polenta. Mas ainda mais é de origem italiana, né? Então, vejam só. Esse respeito, e o pai estava assim, mas como quem diz, na hora certa vai surgir, né? Mas eu pedia tanto que com 11 anos o pai resolveu, eu não sei o que fazer, mas que eu vou levar ele lá para o vigário do pároco, né? De Indaial eu vou. E isso foi em outubro. E o pároco disse, não, mas para fevereiro eu fui lá ver em Tuporanga, perto do Rio do Sul, né? Tem lugar no seminário. E aqui está a lista de roupa para levar. Pois eu fui. Desmamei no seminário. Na época se acolhia tão cedo, né? Hoje em dia a gente deixa mais tempo em casa, né? Mas na época, se acolhia, tinha o seminário que não era tão distante, né? De Indaial. Lá fui eu. Pois bem, sinais vocacionais que Deus suscita. Os pais poderiam dizer, mas esse menino está tão pequeno. Eu era o terceiro menor de todos, depois que a batata e o arroz e as coisas que a gente foi comendo fez a gente crescer. O DNA é assim, né? Ele dispara depois. Mas, em todo caso, para dizer que os pais acolheram. Eu vejo um pouco papai e mamãe assim, como Maria, e guardava no seu coração para ver no que dava isso, né? Mas estava junto, apoiando, né? Lá da roça fui eu para Ituporanga. Mas tá bom. Muito bem, os sinais vocacionais que Deus suscita. Aprender com o testemunho dos pais. Oh, meu Deus, aquilo que eu venho dizendo, está aí um elemento importante. Papai e mamãe, o testemunho de vocês é muito importante para poder que os filhos possam ir respondendo ao chamado de Deus. Oh, família importante. Mas uma vez, eu vou lembrando coisas assim, uma vez eu disse assim para mim, eu gostaria de ver o amor de Deus. Ver o amor de Deus. Acho que eu ainda não estava entendendo bem as coisas. Porque
Aí eu disse, depois de um tempo, eu disse, ué, olhe para um casal que se ama. Não é sacramento do matrimônio, sacramento de Deus, sinal visível da graça de Deus. Olha para um casal que se ama. Olha para um casal que luta, supera as dificuldades e segue em frente. A imagem e semelhança de Deus transcende, supera, vai além, busca o mais na vida, não arreda o pé. Oh, coisa boa, hein? Eu me curvo diante de casais que vivem assim. Não é porque é sem dificuldade, mas vai lá e toca para frente. Então, essa coisa, né? Quer ver o amor de Deus? Ele está dentro de casa, né? Então, aprender com o testemunho dos pais que Deus é nosso Pai bondoso, justo e misericordioso. Ele reservou para cada um de nós uma vocação específica. E discernir, descobrir e responder com generosidade a esta vocação específica é o que as famílias devem suscitar, apoiar, devem criar um ambiente propício para que isto aconteça. E uma vocação específica é ser um bom pai, uma boa mãe, por que não? Né? É quem sabe despertar a vocação sacerdotal ou a vida consagrada e religiosa. Então, isso é importante. Vamos adiante. Então, o que eu escrevi aí? Casar é só um contrato? Bom, lá no civil até que é, né? Mas é a mesma coisa que celebrar o matrimônio na igreja? É não, né? Então, é mais, é diferente. Então, vejam só assim, casar-se não é apenas um contrato entre duas pessoas. Para nós cristãos católicos, porque os nossos irmãos cristãos de outras religiões não têm essa clareza como nós temos, que o matrimônio é mais porque ele é lugar da gratuidade e da graça. Como é seu nome? Seu nome? Lisiane? Lisiane, você? Beto, você aceita Lisiane por toda a sua vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. É gratuidade. Aumentou seu salário agora que você disse isso? Não aumentou, não. É gratuidade. E assim poderia fazer a pergunta em relação a ela, né? Não aumentou o salário, então. Se não houver gratuidade. Mas é graça. Vocês foram chamados à comunidade de vida e de amor. Ah, coisa bonita. Comunidade de vida e de amor. E a isto nós chamamos de graça sacramental. É como Cristo ama a sua igreja. Ame você, a sua esposa. Não é mais nem menos. Tá lá, né? Como Cristo ama a sua igreja. E você ama o seu marido como Cristo ama a sua igreja. Jesus é sacramento de Deus, o sacramento por excelência. A igreja é sacramento do Cristo e tudo que ela realiza é como Cristo ama a sua igreja. Assim é no matrimônio. Por isso que nosso olhar tem que ser um olhar fixo em Jesus. Nada fora de Jesus. Não venha aí botar outra coisa no lugar de Jesus, né? Que é como Cristo, olhos fitos em Jesus, né? Foi dessa aí, mas é isso aí. Vamos adiante. É graça sacramental, ou seja, não é só um contrato. Contrato pode terminar, né? No civil, hoje em dia, né? Até pode ir lá fazer diz, ó, não quero mais, né? Não, né? O sacramento não. Ou será que Jesus deixou de amar a sua igreja vendo, sei lá? Não, Jesus nunca deixou, né? É como Cristo ama a igreja, sempre a amou, né? Então, nesse sentido, é graça sacramental. Então, a vocação é dom da graça. Imagina você se sentir
marido, esposa, pai, mãe, ou vocacionado ao sacerdócio, à vida religiosa, né, irmã? É graça. Por isso que a gente fica meio assim. Não deu pulo pela metade. Deu pulo por inteiro. Né? Quem ama não é meio na coxa, como a gente diz, né? Vai, mais ou menos. Ou cruzando os dedos atrás para dizer, o amor é eterno enquanto dura. Que história é essa? Não. É dom da graça. É um gesto que visibiliza o dom da graça, o sacramento. O alicerce está naquele com A maiúsculo, Jesus, que em si mesmo é dom de todo dom. Assim como Cristo ama a sua igreja. Esposa, ame seu marido. Marido, ame a sua esposa. É sacramento, é doação total. Né? Então, esse aspecto é importante porque Jesus Cristo é o primeiro e único sacramento. E a igreja é sacramento de Cristo. E o matrimônio mergulha nesse mistério que une a igreja a Cristo, que foi o que eu falei agora há pouco. Aí você sente a força do que é matrimônio. Mas já casamos no civil. Para nós, batizados na igreja católica, como nós prezamos, é mais do que um contrato. E aí, retoma e resume o que eu coloquei até agora. O tempo voa, mas é coisa boa. É Deus a fonte da vocação. Isso é como que indispensável a gente ter consciência. Na fonte está Deus. Igreja doméstica, família, igreja doméstica, templo da Trindade, Santíssima Trindade. Eu gosto de dizer templo, e essa expressão vem selada pelo Papa Francisco na Amoris Laetitia. Onde que está a Santíssima Trindade? Na família, igreja doméstica. Lá não se vive o amor. E por acaso esse amor é diferente da... que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assume este amor como Cristo ama a sua igreja. Significa que Deus é a fonte de tudo isto. Quer ver o amor de Deus? Eu já disse, né? Olhe para um casal que se ama. Olhe para um casal que, em meio aos desafios, é capaz de superar, ir além, transcender. Porque o amor é aquele que sempre faz com que a gente vença os obstáculos e viva a alegria de estarmos partilhando esta vida no amor de Deus. Então, a família está inserida na igreja e é chamada a santificar-se. E a santificar a comunidade cristã e o mundo. Por isso, temos que ter presente aqui Jesus que diz, sejam sal da terra e luz do mundo. Se a gente vive algo de tão grandioso e belo, não é para ficar colocando embaixo da mesa. Uma luz você acende num candeeiro, né? E sejam sal e luz. Sal, não insosso, mas que dê sabor. Famílias que lutam. Famílias que superam obstáculos e que se amam, dão sabor. A comunidade igreja dão sabor à sociedade. Como é importante ter famílias que, por seu testemunho, santificam o ambiente todo no qual se encontram. Né? Então, vocês, pelo seu testemunho, se santificam e santificam a comunidade cristã e o mundo. Pois Deus quis a família. É tão bonito quando a gente vê no Gênesis o relato que Deus diz, viu Adão assim meio solitário, diz, não é bom que o homem esteja só. E criou Eva. Espera aí, criou Eva. Criou Eva tirando o quê? Da costela, não do dedão do pé. Do lado, gostei. Do lado, com a mesma estatura.
estatura e a mesma dignidade. Olha que isso, eu vou subir lá em cima para gritar isso aí, se alguém tem dúvida. Com a mesma, com a mesma estatura e a mesma dignidade. Porque tem gente que parece que saiu da unha encravada do pé. Não pode não, não é isso não. Essas tradições que desmerecem a mulher, não bate. Gostou dessa, é? Então, do lado, é isso. Com a mesma estatura e a mesma dignidade. Por isso eles formarão uma só carne. E Adão disse, esta sim. Não foi assim? Eu estou tentando lembrar a Bíblia aqui. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha. Muita coisa boa. Do lado, mesma estatura, mesma dignidade. Uau! Eu digo assim, isso é o que o sentimento bíblico da cultura semita me oferece. Ninguém vai esquecer da unha encravada hoje. Mas não é isso, não. Tá bom? Ó, Deus quis a família, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já sabem, né? Qual é? A intercompenetração das três pessoas que formam um só Deus, de uma força imensa que as atrai umas às outras, sem uma anular a outra. O amor. Eu só expliquei um tiquinho assim da Santíssima Trindade que continua mistério. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus. É no amor que seremos felizes, que vamos superar as dificuldades, que vamos seguir adiante. E galgar aquilo que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. A sua imagem. Então, vocação tem que ter espiritualidade. Deixa eu olhar meu relógio, mais um cadinho. Depois nós vamos fazer uma pausa, porque, olha, dá trabalho isso aqui, vocês precisam se alimentar. Então, espiritualidade. Família, tem que viver a espiritualidade. Eu tenho 3, 4 quadrinhos aí para dizer qual é a espiritualidade que tem que ter na família, para que seja um nascedouro de vocações. Não é? Pois bem, primeiro, a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente no templo da comunhão matrimonial. Uau! Templo da comunhão matrimonial. Lá está a Santíssima Trindade. Poxa, você quer ir a um santuário? Pois visite uma família que se ama. Lá está Deus. Isso me faz sentir coisas lá da profundidade da fé. Templo da Santíssima Trindade. Então, a Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial. Presença do Senhor, habita a família, real e concreta. Aí se vive a espiritualidade pelo vínculo do amor de Deus ali presente. Isso é precioso. Isso vale a pena a gente dizer de cima dos telhados. Né? E às vezes, de cima dos telhados, hoje em dia, dizer, usar toda a mídia, a sua capacidade moderna, para dizer isso. Né? Sem medo. Né? Nós precisamos ocupar espaços e dizer aquilo que brota de nossas raízes cristãs, sabe? Eu abri um Facebook e deu logo 5.000. Aí eu disse, mas o que é isso? Só 5.000? Aí abri um outro, deu 5.000. Eu disse, não vou ficar abrindo vários Facebook desse jeito, né? Aí abre uma página, aí passa quantos quiserem, né? Então, essas coisas. Agora é Instagram, agora e outros, né? WhatsApp, essas coisas. Bom, se a família consegue se concentrar em Cristo, em Jesus Cristo, ela unifica e ilumina toda a vida familiar. Porque é tudo por Cristo,
com Cristo e em Cristo. Não é por acaso que a gente, no final da consagração, diz isso. E aí reza o Pai Nosso. Unidade. Uma só família em Cristo Jesus. Somos todos irmãos e irmãs, um dos outros. O grito mais belo, que mereceu uma das mais belas encíclicas do Papa Francisco. E ele a colocou, Fratelli tutti, todos irmãos. Isto deve acalentar nossos corações e nos unir uns aos outros, porque a base é o amor. Deus é amor. Olha o que eu vou dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela palavra é pericorese, mas não fica lembrando isso, não. É intercompenetração do amor. É na força do amor que os três são um só Deus. Né? Vamos nos concentrar em Cristo. Depois, oração. Está pensando que não precisa rezar? É? Oração em família. Oração. E sempre que a gente reza, lembra que no coração, onde dois ou mais estiverem reunidos, né, de Jesus, eu estarei no meio deles. É Jesus. Jesus ressuscitado. Que amou tanto o mundo que deu sua vida abraçando a cruz. É um meio privilegiado de manifestar a fé pascal, a fé no Cristo ressuscitado. Que ele venceu a morte e abriu o caminho da vida e da ressurreição para todos nós. Ele é o primeiro. Então, e depois rezar é colocar-se na fortaleza de Deus. Ah, Deus, vem aqui, seja, me acode nisso. Mas reza, se coloca na fortaleza de Deus. Quem reza tem a proteção de Deus. Né? E Maria, mãe de Jesus, sempre no primeiro milagre, nas bodas de Caná, façam tudo o que ele disser. Olha essa palavra de Maria, né? Vamos nos colocar na fortaleza de Deus em Cristo Jesus. Não é assim que a gente termina as orações? Por Cristo nosso Senhor. E olha que a oração pode ser grande, mas no final é por Cristo nosso Senhor. Não é? É sempre Jesus. Coração que bate, coração que acolhe, coração que ama, coração que perdoa. Né? Oração em família como meio privilegiado de viver a fé pascal. Também existem expressões da piedade popular. Sim, a família tem suas expressões. A mim me ensinaram logo de saída. Santo anjo do Senhor. Deus, a primeira oração. Depois eu aprendi a Santa Maria. Eu que achava que era Santa Maria. Depois descobri que começa com Ave Maria. Bom, mas isso, 3, 4 anos, sei lá, estava mal balbuciando as primeiras, né, palavras. Depois que as coisas se encaixaram certinho, né? Pode, e minha mãe fazia assim às vezes. Filho, porque lá era o jardim, em volta da casa era um jardim, né? E um cantinho tinha sempre a horta, mais perto da cozinha, mas tudo bem, era tudo lá perto. Depois a terra para lá, a gente plantava milho, batata e aipim e cana. Bom, e tinha o pasto das vacas. A mãe dizia, filho, vai lá no jardim, pegue uma flor e leva para Nossa Senhora. Eu sei, eu compreendia o que a mãe estava dizendo, mas ela estava me catequizando, né? Ah, gesto dos mais aparentemente simples que selam fundamento na fé, que nos coloca diante de uma realidade tão bela e grandiosa, e com o tempo fui descobrindo toda a riqueza. Catequese pura, pequenas coisas, pequenos gestos, né? Então, a fé, a piedade popular tem suas expressões, seu modo de rezar. Vamos lá fazer uma caminhada até a Santa Paulina, né? Tem visitas que eu acolho de longe, eu levo para o santuário. Né? São expressões da fé de nosso povo, nossa gente e assim por diante, né? Então, coisas assim. Existe um tesouro de espiritualidade que a gente cultiva nas famílias. É a santa, é a imagem colocada lá
isso vai como que incorporando no sentido belo de interiorizando o mistério e a realidade viva de uma fé que aquilo significa. E com o tempo a gente vai desdobrando e desenvolvendo orações simples e que sejam modo de expressar a nossa fé. Lembrando que existe um caminho que não é só na família, um caminho que a gente faz dentro da comunidade. Família não pode ser aquela estufa, nem olha para fora, a gente se garante aqui dentro e tal. Pois isso é importante, que a família tenha a segurança necessária. Mas ela é sempre ligada a uma comunidade. Ah, mas lá onde eu morava tinha só luteranos. Bons amigos luteranos. Mas então a gente vai lá na comunidade católica, no lugar vizinho. Ou sobe o morro, vai lá com aquela gente. Nesses tempos, o povo lá do morro tinha saudade de que eu rezasse de novo uma missa para eles. Pois eu fui lá celebrar uma missa para as famílias amigas lá da montanha. Oh, coisa boa, hein, sabe? E lá eu tinha celebrado minha segunda missa. Eu celebrei uma em Indaial, depois fui lá em cima, porque aquilo lá era sempre importante para nós também. E onde quer que a gente se encontre, estamos sempre entre irmãos. E isso é importante, né? Tchau. Então, vejam só. E neste caminho comunitário, o ponto alto é a Eucaristia, que não pode faltar na oração e na espiritualidade familiar. Eucaristia, né? A gente fala missa, mas é Eucaristia, né? Ponto alto da espiritualidade familiar. Aqui eu faço um retrato, entre aspas, uma afirmação de João Paulo II, São João Paulo II. Quem não se decide a amar para sempre é difícil que possa amar ao menos um dia. Ou seja, ele está querendo dizer que quando a gente ama, é por toda a vida. Não importa a vocação que nós assumimos, ou o chamado de Deus ao qual nós respondemos, que seja com amor. É isso que o Papa São João Paulo II está nos dizendo. E se for por amor, como é que eu disse o meu refrãozinho? Quem ama, abraça. Quem ama, carrega. Quem ama é capaz de dar a própria vida, né? Perguntaram para uma menina de Angola, lá eles têm costume de colocar as crianças atrás nas costas e ir carregando, né? Meio enfaixadas assim. Perguntaram para a menina, mas esse menino que você está carregando não está pesado demais para você? Ela olhou meio assim, como quem disse, mas que pergunta é essa? E ela apenas respondeu, é meu irmão. E não disse mais nada. E precisa dizer? Coisas assim. E precisa dizer? Talvez a gente tenha que dizer, é papai, viu? É mamãe. Ah, mas está dando trabalho, não sei o que. Calma, não reclama. É papai. Ou quem sabe, um filho que dá mais trabalho, né? É nosso. E quantas vezes papai e mamãe terão que dizer, é nosso filho. Amor. Continuando então aqui, vocês, marido e esposa, são cooperadores de Deus, cooperadores da graça recebida no sacramento do matrimônio e são testemunhas da fé. Cooperadores de Deus, testemunhas da fé. Da fé um para o outro, marido para a esposa, esposa para o marido. Vocês dois com os filhos. Testemunhas da fé, né? Então vejam como é importante e para as outras famílias também.
Então, nós imaginamos hoje que a evangelização da igreja, por mais interessante que possa ser, não é um padre falar apenas, claro que também, mas é também famílias que irradiam pelo seu testemunho a fé em Cristo Jesus, né? Então, nós não conseguimos pensar evangelização sem as famílias, sendo protagonistas, cada palavra que a gente arranca, né? Mas é nesse sentido, as famílias participando, irradiando, testemunhando a sua fé. Cooperadores da graça de Deus pelo sacramento do matrimônio. Por isso que aqui foi escrito assim, vamos prestar cuidados uns para com os outros, cuidar. Vamos nos apoiar, vamos nos estimular mutuamente. A vida em casal é participação da obra fecunda de Deus. Ah, sim. Vocês nem imaginam nós tendo essa consciência, estando diante de um casal, cooperadores de Deus, testemunhas da fé, participam da obra fecunda de Deus. Olha que nobreza. Eu me curvo diante de vocês. Né? Eu me curvo diante de vocês. Então, nesse sentido é muito importante, porque aqui há como que o Espírito, a presença viva e ativa do Espírito Santo atuando em cada um de vocês, em cada uma de vocês. Vocês fazem parte do sonho de Deus. Essa expressão é tão bonita. Ela está aqui na Mores Letícia, do Papa Francisco. Vamos ter a coragem de participarmos do sonho de Deus, como marido e esposa, como casal, como matrimônio, como família. Sim, e vamos sonhar com Deus, vamos construir com Ele, vamos unirmos-nos a Ele, que ninguém se sinta só. E para aquelas situações em que às vezes a família foi desfeita, ou se encontra em situação especial, também ali a igreja quer devotar um olhar de atenção e cuidado, que ninguém se sinta fora da igreja. E daí a importância numa pastoral que tenha um setor para acolher, um setor para apoiar, né? Que é normalmente chamado de setor dos casos especiais, para que ninguém se sinta fora da igreja. Porque há situações em que no passado as pessoas pareciam se sentir expulsas da igreja. E hoje a gente já não diz isso, hein, por favor. Né? Mas há pessoas que ainda se sentem. Então nós temos que virar essa chave, né? Ah, mas o tratamento é específico, uma presença própria, mas presença, proteção, cuidado, acolhida. Isso é uma palavra que tem que ser sempre dita, é acolhida. Como é que o Papa Francisco falava em Portugal? A igreja não é de alguns poucos, né? A igreja é para... Ele disse todos, 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 3 vezes. Cabe a nós arregaçar as mangas e ver como cuidar de todos diante da diversidade de situações, né? Mas temos que ter um cuidado apropriado, né, a cada situação. Que ninguém se sinta só. O apelo provém da comunhão da Santíssima Trindade, já expliquei, né? Da estupenda união de Cristo e sua igreja, já foi falado. Da família de Nazaré, exemplo, Maria José, Jesus, Maria José, né? E dos santos do céu. Quando eu faço um batismo, na hora, quando a gente celebra um batizado, tem uma hora em que a gente invoca os santos. Aí eu digo sempre assim, a gente vai invocar um santo, a gente diz, rogai por nós, tudo bem? Mas eles chegaram à santidade porque tem uma graça toda especial. Qual será esta graça especial? O batismo. É a mesma graça que estamos celebrando hoje. E cada um de nós já recebeu a graça do batismo. Estava pensando que era alguma outra coisa?
Não há nada mais especial que o batismo, né? Então, vejam só. Aí, quando a gente fala que a vocação à santidade é uma vocação universal à santidade, é para todos os batizados. Desdobre aquilo que você já recebeu. Faça crescer em vocês. Se coloque no caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E cresça nesta graça maior, que se desdobra nos demais sacramentos, inclusive o matrimônio. Os santos do céu. Grande graça, né? Igual à sua. É sempre Deus que chama. É Deus que concede a vocação. Chamados à vida e vida em plenitude. É bonito ver Jesus que resume a sua missão dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Por outro lado, claro que a vocação é escolha, é caminho de realização. A vocação deve ser um caminho no qual a gente se sinta bem. Sente que se realiza aquele chamado, mas é um chamado no amor. Olha, ele faz desde a pequena coisa com amor. Ou às vezes a gente diz popularmente, de coração, né? Olha lá. Isso tem um traço de uma realização pessoal. É duro, é pesado, não importa, mas quem ama, lá vem o refrãozinho. Quem ama abraça, quem ama acolhe, quem ama é capaz de dar a própria vida. Pesou? Nem lembra. Uma hora depois. O filho chorou a noite toda, de manhã ele dá um sorrisinho, e já esqueceu. Você fica sonolenta o dia todo, mas tá bom. É amor no coração. Vocês se machucam um ao outro? Amor perdoa. Ei, sabe que amor perdoa? Agora, não é assim, é como ligar e desligar uma chavinha, né? Perdoou. E às vezes você reclama, você não me perdoa. Calma que às vezes alguns precisam um pouquinho mais de tempo, né? Já fica mexendo na ferida lá de novo, tirando a casquinha que já estava ficando bom. Mexe de novo. Sai sangue, não é? Então, é tempo. Cada um precisa do seu tempo. Mas quem ama, perdoa sempre, né? Importa discernir a vocação. E olha o que eu coloquei aqui. Sacerdócio, vida religiosa ou consagrada, matrimônio e o estado laical, o celibato laical. Então, são as diversas vocações. Sim, se eu não casar, não significa que eu estou fora da igreja. Posso ser um leigo de uma expressão muito bela, de bons serviços e de testemunha de Jesus Cristo muito forte. Não é? Presença viva de fé. Dito isto, Deus Trindade é fonte de todas as vocações. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trindade é fonte de todas as vocações. Aí, lendo São Paulo aos Efésios, nós vemos essa. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, doutores, né, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. E eu diria, é sempre o chamado de Deus. A uns constituiu sacerdotes, outros para a vida consagrada, outros no matrimônio, outros são leigos, não casados, porém chamados todos a viverem a vocação que brota do próprio Deus. Deus Trindade. Mistério de Deus, fonte e luz de todos os ministérios e vocações. No caminho de Jesus, né? Comunhão com a Santíssima Trindade. Não é por nada que a gente começa as nossas orações e as termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fonte, é luz, é amor que se derrama. E que nós temos acesso imediato pelo caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
na fonte, da qual ele é rosto, né, visível de Deus. Então, isso é muito claro, muito evidente, é nossa fé. Batismo, já falei, né? Depois que é graça fonte, né? Depois falar dos santos, né? Da grande graça dos santos. Mas o batismo é graça, a graça maior concedida por Deus é o batismo. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na comunhão com a Santíssima Trindade, que é fonte dinamizadora, integradora da vida de cada um de nós. No Deus, amor, Trindade. E aí, nós fomos criados, lembre-se sempre, a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Né? De Deus, que é amor. Assim, o batismo, como falamos da Santíssima Trindade, nós fomos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Na Santíssima Trindade, ele se torna a fonte de todas as vocações. Nos coloca no corpo de Cristo e nos faz igreja em missão. Vejam só como é bastante claro e forte isso. Sempre no caminho de Jesus, isso já disse várias vezes, porque se há uma mediação, é Jesus a mediação. Por isso que a gente termina a toda a invocação, orações, por Cristo nosso Senhor. Porque Ele é o mediador, é por Ele que vamos ao Pai. Né? Ele e o Pai nos enviam o Espírito Santo. Então, é Ele a ação mediadora, por excelência. Então, seguir Jesus é parte da vocação cristã. Se há algo que é o cerne, a espinha dorsal da nossa espiritualidade enquanto cristãos, é o seguimento de Jesus Cristo. Seguir Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, o batismo, ele nos incorpora na identidade cristã, nos coloca a serviço do reino de Deus e nos chama a sermos continuadores da obra que um dia Jesus começou. Gosto muito de dizer também que é como Maria, mãe de Jesus. Ela, quando foi convidada pelo anjo Gabriel a ser a mãe de Jesus, olha que a coisa não foi fácil. Ela até disse, como é que esta coisa pode acontecer? Eu nem conheço homem nenhum. O anjo vai ter que explicar para ela, olha que vai ser obra do Espírito Santo. E aí ela disse, não, eu fiz o cálculo aqui na maquininha calcular, não dá certo. Não, ela não é essa a resposta que ela dá. Ela diz, sim, faça-se em mim segundo a sua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Ave cheio de graça, quando você, como Maria, se abrir aos desígnios de Deus e realizar a sua vontade. E este tempo que lhe é dado viver, transformar-se-á, e já está aí. É o tempo da graça de Deus para nós. Não espere 2150, que já estaremos resolvidos de outro jeito. Então é agora, é aqui. Diga seu sim. Como Maria, que une a humanidade e a divindade. E nos coloca abertos aos desígnios de Deus. Filhos de Deus. Nos juntamos para ser a igreja viva de Cristo, de Jesus Cristo. Fica desta noite uma coisa clara. Que a vocação matrimonial é celeiro de todas as vocações. Famílias! Como é importante o seu lugar no coração da igreja, no coração do mundo. Famílias, vocês são celeiro de todas as vocações. Gosto muito da palavra de São João Paulo II, e ele a disse num dos encontros mundiais da família. O futuro da humanidade passa pela família. E também disse, o futuro da igreja passa pela família. Não há futuro sem família.
Mas já vem outros jeitos, outras coisas. Gente querendo, a mídia lança vários, né? Como se o ser família vale de tudo, né? Calma aí, devagar no pedaço, né? O futuro da humanidade passa pela família. O futuro da igreja passa pela família. E a família ela é alimentada pela fé, na rocha que é Jesus, se baseia na palavra de Deus e faz surgir novos homens, novas mulheres, novos cristãos, novos religiosos, novos sacerdotes, novas famílias. Olha como é um celeiro de vocações, como gera a vida e a faz presença em múltiplas formas. Aí eu gosto muito das palavras na Familiares Consórcio, bem no finalzinho, quando São João Paulo II escrevia para nós: amem mais as famílias. E quando as palavras do Papa Francisco são também as alegrias, mas também as lutas das famílias de hoje, são as alegrias e o empenho da igreja que está aqui. A igreja somos nós. Queremos estar juntos. Deus é quem chama. O próprio Jesus nasce numa família, modelo para a nossa família. Mesmo que haja dúvidas na cultura de hoje. Eu tinha começado a falar no slide anterior, que às vezes diz que família tanto faz, ou que relativiza as famílias, ou que prefere botar outras coisas no lugar da família. Devagar no pedaço, discernimento. Não vamos nos deixar levar por qualquer tipo de proposta. Queremos a segurança de uma família bem constituída, agraciada pelo sacramento do matrimônio e não cair na desinformação. Ou às vezes quem diz, não, mas família. Bom, eu perguntei para você, o salário aumentou? Não aumentou. Tem gente que, porque tem uma visão materialista, nem quer se casar, quer gozar da vida, não é assim? E acha que é enfadonho. Dá muito trabalho essa coisa de ter filho. Aí tem só 1,5, né? E assim por diante. A média está abaixo de 2 em muitos países, viu? Tem países que vão desaparecer, como a Constituição de Povo. Onde tem menos de 2,4, parece que aquela raça vai desaparecendo. E outros vão pegar, né? Sem guerra, vão chegar lá. Tem países da Europa que vão desaparecer como identidade. Só porque o materialismo que se vive está dizendo, dá muito trabalho, gasta demais. E ele me disse que não tem problema com o salário que não aumentou. Então, eu estou cutucando, mas fica clara a mensagem, né? É isso que importa. Né? Obrigado por me ajudar. Então, essa coisa. Ou a cultura do experimentar. Deixa que a gente mora junto, depois a gente vê, né? Tem muito disso, né? Vamos fazer uma experiência. E assim, e cai na desinformação, o hedonismo, bom, tudo isso, essas coisas aí que colocam a família em segundo plano. Precisamos de uma resposta firme para acolher Deus. E a vocação matrimonial, dom de Deus, precisa de uma resposta com firmeza. Porque senão a gente é levado pela maré, ou pela correnteza, melhor dizendo, né? Como se fosse tanto faz. A cultura do tanto faz, né? Ou coisa. Então, resposta com firmeza. Assumir a Deus em sua família e saber que esta é uma vocação a ser vivida com amor. Imagem do amor de Deus. Eu fui consultar o direito canônico. Nós temos um direito na igreja chamado direito canônico. Olha o que diz aqui. Tendo-os Deus criados, homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem, pela mulher. A imagem de Deus. Deus é amor. Marido e esposa, vivida no amor. Alguém que vai assumir a vocação ao sacerdócio tem que ser por amor, hein? A vida consagrada por amor. Então, essas coisas, né? Não é pela metade. E sem amor,
pena demais. Com amor de uma força interior tão forte. Vem o refrão. Porque quem ama, abraça. Quem ama, carrega. Quem ama é capaz de dar a própria vida. Parece que não pesa. Aí você entende que Jesus tenha dito: meu jugo é suave e é leve. Porque com amor se torna suave e leve. Chorou a noite toda, criança. Mas está aí de manhã, a mãe, firme e forte. Papai também. É bom colocar os pais também nessa. Protagonismo dos leigos. A maioria é leigo, quer dizer, não é padre, não é de uma ordem clerical. A maioria são leigos. Olha, protagonismo, quer dizer, vocês que puxam a coisa. Vamos juntos. Vamos abrir caminho. Vamos ser presença do amor de Deus. Vamos dizer que não vale qualquer coisa. Que a coisa é muito séria para brincar com a vida, não é? E que o chamado de Deus nos leva a ser presença no meio da sociedade e no interior da igreja. Nós queremos responder com firmeza ao chamado de Jesus. Vem e segue-me. A modo de Maria, mãe de Jesus, que disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Com os olhos em Deus, numa experiência, numa vida espiritual, que sabem que cada ser humano é querido por Deus. Vamos dizer essa palavra com coração transbordante? Cada um de nós, aos olhos de Deus, é querido com os olhos de Deus. E nós reconhecemos em cada pessoa Cristo. Tudo que tiver desfeito ao menor dos meus irmãos é a mim que eu tenho desfeito. Cada um espelha Jesus. É o rosto de Cristo. Como é bom chegar numa comunidade cristã. Eu já fui em muitas comunidades, inclusive de outros países, e dizer: ai, como é bom estar aqui. Estou entre irmãos. Entre irmãos. Mas, às vezes, a cultura diz: mas lá é um povo diferente. Estou entre irmãos. Mas lá os preconceitos me dizem: estou entre irmãos. Não há fronteira. Esse negócio de fronteira aí é só para coisa política e poder instituído. Porque para nós é sem fronteira. Estamos entre irmãos. Trabalhei 11 anos na PUC do Rio e pelo meu trabalho na PUC do Rio, a Confederação Internacional das Universidades Católicas me convidou a participar e eu tive que ir a um encontro, sabe onde? Na Tailândia. Pois eu não fui só por encontro, não. Fui 15 dias antes que ir na missão dos freis que cuidavam dos aidéticos. Quis ver como é que eles viviam lá. E o governo tinha uma estima por esses freis que cuidavam dos aidéticos. Né? E aí fomos numa missa, na matriz. 3% são cristãos, o resto é tudo budista, né? E no canto sul são islâmicos. Mas, esse povo encheu a igreja e cantava tão bonito. E iam para lá, e eu não sabia o que era, só sabia que a missa no rito latino segue igualzinha a nossa, né? E participei da missa com eles. E lá eu me senti, aqui também eu estou entre irmãos. Né? Tem fronteira? Tem não. Tem gente que às vezes quer que a gente brigue um com os outros. Somos todos irmãos. Ah, mas pensa-se diferente. A riqueza da diversidade não nos tira a unidade. Podemos até pensar diferente, mas nunca perder a unidade. É o segredo nosso. Família, unidade. Jesus é o modelo, né? Vamos fixar nosso olhar em Jesus. Ele que olhava sempre com amor cada pessoa. Sabe o que é? Alguém olhar nos seus olhos, fitando você com amor, com compreensão, com misericórdia. É diferente. Dar uma palestra olhando nos olhos também é interessante. Né? E nesse sentido positivo, né? Estamos em comunhão. Comunhão é amor. Né?
Vocação gera vida dentro e fora. Estou perto do final, viu? Já sei que aqui um slide mais 2 já fica no final. Gerar vida dentro da família e fora da família. Família, você não é só para dentro dos seus muros garantir a sua vida e os outros que se lasquem. Isso quando não vem uma palavra pior que essa, né? Não, família gera vida dentro dos seus muros e para fora. Ela está inserida na comunidade, ela está inserida na sociedade e quer um mundo, uma comunidade boa e melhor para todos. Busca salvaguardar o bem comum, reconhece a dignidade humana em todas as pessoas, sabe que somos todos irmãos e irmãs, quer um mundo melhor para que a vida possa florescer para todos, né? Nós precisamos gerar vida nos outros, precisamos de famílias acolhedoras, ir ao encontro, a cultura do encontro. Nós somos muito individualistas e parece que nos comunicamos, já estão vendo, né, o que eu estou dizendo aqui, né? Muito, às vezes, estamos perto de quem está longe e longe de quem está perto. Então, cultura do encontro. E o melhor modo da cultura do encontro que o Papa Francisco sempre pede é olho no olho. É face a face. Partilhando a vida das pequenas coisas do dia a dia. Existe, hoje, na Europa, um serviço, que já começa a chegar no Brasil, daqueles que se colocam só para escutar as pessoas, porque as pessoas não se escutam umas às outras. Ou escutar. Tem pessoas que você vai só para você contar suas coisinhas. E não consegue fazer isso em casa. Ou com os amigos mais próximos. Então, como é importante escutar-se. Precisamos descer de nossos pedestais, ou do nosso fechamento, ou do casulo, ou do individualismo, para nos colocarmos à escuta, a serviço uns dos outros. Né? Comece lá em casa, que até é bom, viu? Então, encontro. Também não esquecer, e tem sido uma tônica do Papa Francisco, dos pobres, dos abandonados. Sendo assim, testemunho de que a igreja é mãe e olha com muito amor para todos. E não quer esquecer ninguém, especialmente quem passa necessidade. É uma palavra que sempre bate. Tudo que tiver desfeito ao menor dos meus irmãos, é a mim que eu tenho desfeito. Por isso que o amor, segundo o Papa Francisco, tem que ser um amor social também. É reflexo da Santíssima Trindade. 3 pessoas que convergem uma para o outro no amor, sem se anularem umas às outras. Cada uma guardando a sua especificidade. Então, isso mostra que a Santíssima Trindade não quis se bastar a ela mesma. Deus quis ficar só nele mesmo? Não, criou o mundo. Mais. E, aliás, ele viu que tudo o que havia criado era muito bom. Criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E disse a ele, agora você domine a criação. Atenção com essa palavra dominar, não é depredar, autorização para depredar. É administre bem. Tome cuidado. Se lá onde há a ferida, cure a ferida. Assim, porque a gente foi atrás da palavra kabas, radar, que nós traduzimos por domínio, dominar. E a utilização na Bíblia tem essas aplicações. A reta administração, o cuidado, o curar a ferida da ovelha que se está com a perna ferida. Então, são várias utilizações na Bíblia desse termo que a gente traduz por dominar a criação. Lembrar sempre que família é uma igreja doméstica que veio também para transformar o mundo. Eu me garanto aqui, fecho o portão, levanto as grades e dou kits. Vamos lá, para além dos nossos muros, e ajudar a melhorar a comunidade e o mundo no qual vivemos. Então, família é também, né, viver o amor no sentido social, de ser uma igreja doméstica, célula viva para transformar o mundo.
Sempre que a ela é a Amoris Letícia, Papa Francisco. Agora. Tarararão. O amor lá na família une o humano e divino. Oh, coisa mais linda. Como me curvo diante de um casal. Aqui tem coração e cruz. Tem gente que quer só coração, né? Não, isso é muito importante, por favor. Que não seja algo vivido sem coração, sem amor. Mas a cruz também faz parte, né? É Jesus que tanto amou e foi obediente até a morte e morte de cruz. É assim que na Semana Santa nós rezamos e lembramos. Mas tanto amor ele colocou nisso que a cruz não foi o fim. A morte não silenciou ele. Porque a última palavra de Jesus foi vida e ressurreição. Abriu caminho para todos nós. Né? Então, coração e cruz vai junto, viu? Não é mamães, não é papais, né? E precisa dizer mais do que isso. Deus nos ama. E talvez seja isto que desta noite vocês devem levar para os seus corações. Deus nos ama. Deus é amor. Mas lembre que nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus amor. Obrigado pela atenção. Fico feliz também pela animação que o pároco, Padre Rafael Alex, tem nesta comunidade, suscitando em vocês toda esta sintonia, toda esta comunhão. Que Deus, fonte do amor, que tão belamente se manifestou para nós, encarnando-se no Verbo Jesus, e pelo exemplo de sua mãe Virgem Maria, do sim dado, representando a humanidade, possa fazer de cada um de nós, destas famílias, um testemunho do amor, uma fonte de vida, cooperação com os desígnios de Deus, continuadores da obra iniciada por Jesus, neste tempo que nos é dado viver, tempo da graça de Deus para nós. Que o Senhor Deus os e as abençoe todos, para que assim possam ser fecundos e irradiar o amor, presenças vivas, de vida em abundância. Que Deus, o bom Deus, os proteja e que caminhem generosos no seguimento de Jesus Cristo, para que assim, na força de Deus e protegidos por Ele, possam ser presença, sal e luz no coração desse mundo, para gerar um homem e uma mulher novos na graça do bom Deus. Que Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.